Caio, eu peço a sua ajuda. Eu tenho 24 anos, eu conheço o Evangelho e te assisto há quase 5 anos, sabe? Eu afirmo crer em Jesus e já até preguei a palavra várias vezes, sabe? É um garoto de 24 anos. Porém, nos últimos dias eu fui tomado por ataques de ansiedade, pânico, pensamentos sobre inferno, predestinação, Desculpa, qual é a idade? 24. 24. Nos últimos dias, ele diz? Nos últimos dias. Ele te ouve há 5 anos, já até pregou, 24 anos. Só que nos últimos dias, ele diz, né? Fui tomado por ataques de ansiedade, pânico, pensamentos sobre inferno, predestinação, escatologia, me perturbam, tiram a paz e o sentido. Eu não sei por que Eu não muito consigo. o pessoal entra nessa. Cara, Caio, vou te Jesus falar, foi tão simples. é o que tá mais rolando aí. Jesus foi tão simples. É o que tá mais rolando. Jesus não vos compete conhecer escatologias. Não vos compete conhecer tempos nem épocas. Não vos compete conhecer zeitgeist, nem aeões, nem eras, muito menos dia e hora. Quando ele diz, conta aquele dia, aquela hora, mas ele vai mais além. Aí o cara pergunta assim, lá no Monte das Oliveiras, antes dele ser assunto ao céu, será esse o tempo? Deixaram a história de dia e de hora. Aí já abrem um pouco mais e será esse o tempo? Aí o que Jesus diz? Não vos compete conhecer tempos ou épocas que Deus reservou para a sua exclusiva autoridade, que meu Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Aí chega a dizer, porque quanto àquele dia e aquela hora, nem o Filho sabe, Nossa. nem os anjos dos céus. É oráculo exclusivo do meu Pai que está nos céus. Aí os caras ficam aqui preocupados com escatologia, com o dia da volta de Jesus, com tudo que Jesus disse para não se preocupar. Jesus disse que era para ficar de olho aberto em relação a falsos ensinos, falsos cristos, falsos profetas. São os que mais perigosos. Isso aí não precisa saber escatologia, basta ter discernimento. Não tem que saber dia e hora. Isso tudo é invenção, gente. É invenção. Você veja, a fé dos discípulos viajou quase 2000 anos sem escatologia nenhuma. Olha isso. Quase 2000 anos. Não tinha essa conversa? Não, essa maluquice começou de 200 anos para cá. Teve, claro, lá no meio do primeiro século, início do segundo, houve alguns movimentos desse tipo, provocados pela quantidade de gente morrendo, desespero dos martírios, dos imperadores enlouquecidos, já no início do segundo século também, criou um levante de gente querendo morrer logo, porque a ameaça de trituramento imperial era enorme e era horrível. Então criou-se o movimento dos que se ofereciam para o martírio, só para partirem e estarem com Cristo. Era uma espécie de suicídio nas mãos do Estado, do Império. E aí o Policarpo, discípulo de Jesus, de João, apóstolo de Jesus, se levantou contra, embora ele mesmo tenha vindo a ser martirizado, ele se levantou contra aquele movimento suicida de pessoas buscando o martírio. Ele dizia, evite, fuja, desapareça do lugar provável do martírio, não se entregue a isso. A gente só é martirizado e não nega a fé quando não tem mais alternativa, nos pegaram. Mas a gente se oferecer, não, e ele foi veemente contra isso. No final ele acabou sendo apanhado e foi morto e martirizado, já falei disso várias vezes.
Quando a gente chega no final do segundo século, houve alguns movimentos, nesse período aí, desculpa, final do primeiro século, houve alguns movimentos nesse sentido. E de escatologia, os montanistas, discípulos de Montano, logo depois, foram uns dos mais veementes e conhecidos. Eles também eram pentecostais. Pentecostalismo e escatologia preditiva andam juntos sempre. São irmãozinhos aí. Se tiver pentecostalismo, tem escatologia preditiva, adventista, do tipo quando Jesus vem. Se não tiver pentecostalismo, tem-se apenas a certeza de que Jesus vai voltar. Tem-se certeza de que sinais caracterizam o tempo da vigilância e quais são os chamados à vigilância sempre, em qualquer geração. E se tem também a convicção do que se deve fazer nesse tempo da espera. Agora, dizer quando, isso e aquilo, não. É uma peculiaridade pentecostal, porque alguém tem que ter a capacidade de dizer que recebeu essa revelação extraordinária. E só pentecostal, e os adventistas, e os testemunhas de Jeová assumem para si essa prerrogativa de terem recebido, os adventistas com Ellen White, os testemunhas de Jeová com Rutherford, e os pentecostais com os milhares de pessoas que já predisseram a volta de Jesus, já deram data, já deram mês, já deram época, quebraram a cara toda vez, mas eles não aprendem, porque não tem história, não tem memória histórica. E porque em cada nova geração surge um cara dizendo, Deus me revelou, agora eu sei como montar o quebra-cabeça. Sempre é uma charada que está sendo montada e Deus está dando uma revelação para alguém novo que chega e diz, nas gerações passadas não foram certos, mas agora o Senhor me revelou. Aí embarca todo mundo na mesma idiotice que já se repetiu milhões de vezes e Jesus disse que era para nós não nos preocuparmos, porque não nos competia. Aí fica ele aí angustiado, dedicado a que dia Jesus volta, querendo entender a escatologia que ele adota, querendo organizar a cronologia contra o Evangelho, porque Jesus disse, não vos compete, não foi para ti não, foi para Pedro, para João, para Tiago, para todo mundo que andou com ele, disse, olha, vocês e nem ninguém, vai ser como um ladrão de noite, por que você não se dedica a fazer o bem? Para que quando o Filho do Homem volte, encontre você na boa obra. Escatologia não tem que produzir em mim uma tentativa de organizar o futuro de Cristo em relação à Terra. Escatologia tem que produzir em mim uma esperança operativa, que se voluntarie para a vida, para segurar a barragem da miséria. É isso que a escatologia tem que produzir. E não fazer um garoto ficar num quarto querendo saber se ele é milenista, pré-milenista, se ele é tribulacionista, mid-tribulacionista, pós-tribulacionista, pré-tribulacionista. Toda essa palhaçada, me desculpem, que é uma distração para pegar a gente e colocar essas pessoas numa bolha de alienação sem fazer nada pela terra, lendo o jornal para ver onde está ficando pior, para eles dizerem, acho que está chegando a hora. Cria-se a mentalidade do quanto pior, melhor, e amarra-se as mãos do indivíduo para fazer o bem, porque ele acha que se ele lutar contra a maldade na terra, ele está atrasando a volta de Jesus, de modo que quanto pior ficar, mais sinal é de que breve Jesus voltará. Essa é a mentalidade verminosa, nojenta, horrorosa, adoecida, anti-evangelho e anticristo que se produz na mente das pessoas. Então caia fora dessa. Você deve estar me ouvindo há 5 anos de vez em quando, né? Me conheceu há 5 anos. Mas se você escrever aí no portal
a volta de Jesus, por exemplo, e se dedicar a ler o que eu digo e a ver os vídeos que eu já fiz, que são centenas sobre isso, meu filho, você não teria esse conflito, você teria evitado essa doença 1257. Eu fiz uma outra também, antes de você falar, a escatologia de Jesus. 61. 61. Ou então, a volta de Jesus, foi a que você botou agora ali? A volta foi a que você pediu agora, 1257. Bota a volta do Filho do Homem. Também tem umas Vamos que lá, são a volta aí, do Thiago. Filho do Homem. Do Filho Isso, do homem. Vamos ver o que dá. 771. 771. Agora, eu quero só te dizer isso. Vai aí, meu filho. Tá tudo aí para você. Você não aprendeu comigo. Não aprendeu, não. Você me ouve aqui, passa de vez em quando. Mas não aprendeu, não. Se você tivesse há 5 anos só me ouvindo, você não estava nessa, eu te garanto. Você me ouve também, juntamente com um monte de outras pessoas. Aí fica essa hidra, a cabeça de vocês é uma hidra de muitas cabeças, e vocês são os seres loucos do submundo da angústia. Assim, aquelas hidras. Aí me ouve aqui, aí ouve um outro pregador ali, aí vai ouvindo ele. Aí não entende nada, fica aquela maluquice. Eu não tenho pudor nenhum, digo, pelo amor de Deus, me ouça se você não quiser pirar. E fique por aqui, não ande por aí, porque você vai encontrar por aí, para cada 100, tem 1 ou 2 que dizem coisa com coisa. O resto é doido. Escolha aonde você vai botar a sua mente, quem vai te ensinar o Evangelho. Do contrário, você só vai piorar, piorar e piorar. E eu já vi gente, e especialmente quando são mais novos, adolescentes, 14, 15 anos, eu já vi esse papo escatológico, botar muita gente no hospício. É enlouquecedor. No hospício, o pessoal fica brincando de ficar doido. É verdade, cara. Isso aí vocês não têm ideia do que vocês estão fazendo contra vocês mesmos. É. Jesus vai voltar, ninguém sabe quando. Enquanto isso, a gente serve. É só isso. Amém. O resto é mentira para ser enfrentada indignadamente em nome de Jesus. Vamos lá. Ele tem uma frase, ele fala mais coisas, né? E ele tem uma frase que você acabou de dizer que é muito importante pontuar, sabe, Caio? Ele confessa que uma das origens desses problemas que essas pessoas, que ele não está sozinho, não, né? Ele fala assim, ó, eu já vi vários vídeos sobre estes assuntos, mas eu gostaria de saber como viver a paz de Deus diante dessas questões inexplicáveis e assustadoras. É fé, eu confio. Eu Sim. estou no mesmo mundo que ele, eu estou na mesma terra que ele. Olha para mim e olha para ele. Qual a diferença? É que eu confio. Eu confio que o Senhor está voltando para mim ou que eu estou voltando para o Senhor. Que o que poderiam fazer contra mim era me matar. Se me matarem, eu estou com Cristo. Se não me matarem, eu sou em Cristo. Então, que problema mais eu tenho? O mundo é o mesmo para todos nós. Haverá calamidades sobre calamidades até o fim. E nós vamos segurando barragens. Segurando barragem. Mostrando seta, compartilhando vida, graça, esperança, pão, amor. É isso. O resto, meu filho, é engano. É engano. Você não me ouve apenas a mim. Você tem muitas pessoas a quem você ouve. Porque quem me ouve 5 anos seguidos fica livre dessa ideia para o resto da existência. Eu acordo todo dia dizendo, não sei se é hoje, mas eis-me aqui, Senhor. Hoje é o dia de eu ir para ti, hoje tu voltares para mim, mas me ajuda a viver esse dia na plenitude da tua graça, do teu amor, da esperança e da fé. E faze de mim um instrumento de transbordamento dessa certeza. É que vocês acham que se tiverem uma charadinha, se tiverem um enigma decifrado, vocês parecem discípulos do Dan Brown. Se vocês estão procurando
encontrar o código da Vinci, o código do Filho do Homem. Pelo amor de Jesus, isso aí é tudo menos de Cristo. Jesus ensinou que não era assim. Você não crê em Jesus? Como é que um cara fica esperando a volta de Jesus desesperadamente, querendo entender a partir de teólogos e escatologistas uma sistematização da volta de Jesus que não estamos autorizados a fazer? Só criou loucura e nesses 2000 anos só gerou loucura. Aí você quer saber quando Jesus volta porque diz que crê em Jesus, mas só vai ter tranquilidade na terra se souber um esqueminha da volta de Jesus. O que significa dizer que para mim você não creu ainda em Jesus. Porque se você crê em Jesus, você vai saber que ele disse que isso é para não saber, que é do conhecimento exclusivo do Pai. Agora, se Jesus ressuscitou dos mortos e você crê nisso, está tudo resolvido, a morte está vencida, eu estou solucionado quando quer que ele venha, amém. Se ele vier aqui, aleluia. Do contrário, mano, olha para mim, logo logo eu estou indo para lá e tanto faz. Se é ele para cá ou eu para lá, olha, você não é você para lá e eu para cá até quarta-feira, não. Eu já estou nele, ele vem para mim ou eu vou para ele, ninguém me separa dele. Qual é a dúvida? Pelo amor de Deus. É querer ficar dodói da cabecinha mesmo. Vamos lá, Bruno. Ouvindo 6 pessoas. É o que ele está ouvindo? Aí, poxa, me deixa fora dessa, tá? Que aí ele cria, cada um fala uma coisa, o cara fica louco. Fora dessa, eu não sirvo, eu não combino com nenhum deles, entendeu? Não combino. E eu lamento muito, mas eu não combino e dificilmente combinarei, porque eu não creio na maioria desses ensinadores. Não creio mesmo. Tem alguns que eu acho que tem alguma coisa melhor, não fazem tão mal, mas a maioria, se me perguntam no particular, a minha desrecomendação é total. Se você quiser manter a sua paz mental, a sua saúde emocional, fuja desses.